A vida traz uma sabedoria pra gente e um mecanismo perfeito. Ela tem leis perfeitas que agem exatamente quando e como precisa ser. Mas a gente insiste em brigar com a vida. E enquanto a gente estiver brigando, a gente vai estar apanhando. Então, um ensinamento que eu tô aprendendo é que se eu paro de brigar, a vida para de bater. E eu paro de me machucar nos espinhos que eu mesmo plantei no meu caminho. Loucura isso, né? Pois é, acordei com essa frase hoje na minha cacholinha, né? Porque a minha mente certamente foi pra... Eu certamente fui pra um outro lugar aí de sonho. E essa frase eu trouxe no meu despertar. E é isso mesmo. Eu brigo e a vida me bate. Eu brigo com o que é perfeito e eu apanho, eu caio nas minhas próprias armadilhas. Não é a vida que está me castigando. Sou eu que estou caindo nas minhas próprias armadilhas. Então eu quero te convidar a estar aqui comigo hoje. Estou tomando aqui um café da manhã. Quero te convidar a estar aqui comigo no meu quartinho da bagunça. O quartinho da bagunça é aquele lugar que nós temos dentro da nossa casa, físico, né? Pode ser uma gaveta, pode ser uma caixa, onde tudo que a gente não sabe o que fazer, a gente vai acumulando lá dentro. Só que dentro de nós também tem esse quartinho. E a gente vai acumulando um monte de coisas dentro desse quartinho, que é o nosso... uma portinha ali, um cantinho ali do nosso subconsciente, que é onde a gente vai armazenando coisas que nos são familiares de alguma forma. Isso pode ser alguma coisa de dor, alguma coisa de alegria, euforia, mas que eu ainda não sei como utilizar. E aí eu vou colocando nesse quartinho. Então eu já te convido a ficar comigo aqui 30 dias de quartinho. Bora lá? Eu sou uma terapeuta de sucesso maravilhosa. Eu falo que eu sou uma terapeuta de milhões, sem nenhum centavo no bolso. E eu quero mudar esse bordão logo, logo. Por que sem nenhum centavo no bolso? Eu me preparei muito nos últimos 15 anos. Mas eu tive uma queda emocional muito grande há uns 2 anos atrás. Vai fazer 2 anos. E eu cheguei literalmente no fundo do poço. Eu cheguei literalmente num lugar assim de... Posso dizer que eu nunca tinha entrado nesse lugar. E olha que eu sendo uma canceriana com ascendente em peixes, eu sei ir para lugares bem profundos dentro de mim, na minha alma. Mas esse lugar foi literalmente o lugar mais escuro que eu estive. E foi realmente ali um deserto da alma. E só eu consegui entender essa dor. Eu não conseguia expressar em palavras, eu não conseguia, era muito grande, era muito avassalador. E enquanto eu fazia isso, o mundo não parou. Enquanto eu estava lá, eu não estava nem recolhendo cacos, porque eu fiquei em 1000 pedaços e eu não conseguia nem parar para entender isso. Eu só conseguia sofrer. E sabe o que é você sofrer de noite? Sabe o que é você sofrer todos os minutos daquele dia? Quando fala assim, nossa, ela sofreu por um período. Não, ela sofreu todos os minutos daquele dia, todos os segundos daquele dia. Doía respirar todos os minutos daquele dia. E quando você explica isso para as pessoas ou elas falavam que eu era dramática. Ah, não é tudo isso, não, levanta a cabeça, chacoalha essa poeira e vai. Só que quem tá passando por isso não entende. Só tem espinhos. Sabe quando você tá assim, você vê uma planta, você tá numa floresta fechada, num jardim, vamos dizer, que faz muito tempo que esse jardim, ele não é cuidado. Então, aquelas plantas, aquelas ervas daninhas que são espinhosas, elas tomaram uma proporção muito grande e você tá ali no meio. E cada vez que você se movimenta, você se machuca.
E você se machuca, e aí é outra dor para curar, é outra dor para você sarar. E isso é um processo interminável para quem tá ali no meio. Então, eu mesmo com todo o meu conhecimento de física quântica, todo o meu conhecimento de autoconhecimento, de terapia, de desenvolvimento humano, eu fiquei nesse lugar por quase 2 anos. E foi muito desafiador sair de lá. Eu tô aqui, eu tô me levantando. Então hoje, quando eu falo que eu sou uma terapeuta de milhões com R$ 0 no bolso, é isso mesmo. Eu passei, na semana passada, por um processo seletivo para eu trabalhar numa vaga muito menor para o que eu me preparei, do que eu já trabalhei com desenvolvimento de equipe, treinamento, durante muito tempo. E desde 2023 que eu tô patinando, entendeu? Aí eu fui participar de um processo seletivo essa semana para uma vaga de atendente era atendente como se fosse um telemarketing. E era um projeto da empresa, tal, e essa vaga era para um mês. Eu já sabia. Eu falei, bom, por um mês vai ser tranquilo, porque enquanto isso eu tô me colocando à disposição ali do mercado para outras vagas que tenham a ver comigo. Ou seja, voltar sim pro CLT. Eu preciso ter essa segurança, eu preciso ter esse chão para eu poder começar a me sentir capaz de fazer minha grana para aí sim eu ir para terapia. E a terapia também ela não é só você fazer terapia, você precisa investir em tráfego, você precisa investir em divulgação e tudo isso é uma grana que eu já não tenho hoje. E emocionalmente também, quando eu começo a fazer minha grana, pelo menos para eu pagar as minhas contas, pelo menos para eu pagar a minha sobrevivência, eu consigo, com isso, me sentir capaz também de ajudar outras pessoas. E eu fui fazer essa seleção, mas eu tava tão cansada, eu tava tão exaurida de tentar caber em lugares pequenos, que a minha entrevista foi péssima. Eu, macaca véia que sou, minha entrevista foi péssima, péssima, péssima. Aí tinha uma outra candidata lá, que antes, né, nós chegamos mais cedo e ficamos conversando, e ela falou assim, nossa, você desenvolve tão bem, você se comunica tão bem, mas você meio que não soube se vender. Ela quis dizer assim, eu travei, e eu senti que eu travei na hora de falar. Mas eu travei porque eu não queria mais, é mais ou menos assim, eu sou desse tamanho. E aí eu tinha que caber num lugar desse tamanho. Então eu tinha que escolher qual parte minha eu ia tirar, qual parte minha eu ia esconder para caber aqui, por uma vaga de um mês. E aí eu me pergunto, quantas vezes eu fiz isso na minha vida inteira? Quantas vezes eu me diminuí para caber num lugar que eu acreditava que eu não podia ter uma chance melhor? E aí eu te pergunto, quantas vezes você também tá se diminuindo, cortando coisas suas? Já ouviu aquele filme, isso me lembra aquele filme Encaixotando Helena, é um filme antigo, filme muito doido, mas muito antigo, Encaixotando Helena. E aí você vai, eu tenho que escolher, eu acordo hoje, no meu dia, eu maravilhosa, uma terapeuta de milhões, uma mulher incrível, uma mulher gostosa, uma mulher fantástica. Eu acordo num dia e me vejo numa vaga, numa sala de processo seletivo de uma empresa de RH, com o contratante do lado, e eu tenho que escolher qual parte minha eu tenho que esconder para caber numa caixinha desse tamanho. Isso é brigar com o que a vida me traz. Isso é brigar com o que eu sou no mundo. E você? Quantas vezes você também está tentando caber em lugares que não são seus, criatura? Então, esse foi o dia 1 de 30 do nosso Quartinho da Bagunça. Fica aqui comigo, já segue esse perfil e já me diz aqui embaixo nos comentários quanto é que você está tentando, aonde você está tentando caber que não é mais para você. E não esquece, ó, aquele coraçãozinho, pode dar um likezinho, pode deixar um dedinho. E a gente se vê amanhã.